sobre a influência dos espíritos no plano físico. Isso é uma coisa que vocês já conhecem um pouco, já discutimos muito, mas é a respeito da influência que os espíritos têm no mundo material, né? Uma questão que a gente sempre estuda, sempre discute, sempre troca ideias. Então, o objetivo é esclarecer por que a aceitação da influência espiritual comprova a continuidade na vida no plano espiritual e verificar as características das influências espirituais. Então, a gente ia estudar, discutir, avaliar a questão da influência dos espíritos, do mundo espiritual, dos espíritos no mundo material, né? Então, as questões iniciais que se colocam é uma questão muito conhecida do Livro dos Espíritos, que é a questão número 459, aonde Kardec pergunta, nosso codificador pergunta, se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos. Então, isso é uma coisa já muito batida, né? Vocês já devem saber decorada essa resposta, que é muito mais do que imaginamos. De ordinário, né? Frequentemente, são eles que nos dirigem. Então, a gente sabe, tem essa consciência da existência de espíritos e da influência desses espíritos no mundo material. Então, isso é uma coisa que é patente. E para nós que já estudamos a doutrina espírita há algum tempo, isso é uma coisa conhecida, né? Uma questão, por causa disso, que se coloca é se o homem pode se libertar, eximir-se da influência dos más espíritos. Uma vez que eles influenciam, a gente pode se libertar da influência má dos espíritos. Aí, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos, ou só os atraem por seus pensamentos. Ou seja, a gente pode se libertar da má influência dos espíritos, uma vez que esta influência ela se dá por uma sintonia de pensamentos, por uma sintonia de desejos, por uma atração de valores, digamos assim, né? Se você evita isso, você estaria evitando essa influência espiritual. E praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelereis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Ou seja, o bem se aproxima do bem e o mal se aproxima do mal. Né? Então, se você quer se libertar do mal, você faz o bem. Você anda no caminho contrário, na antítese. Né? Se você não quer uma má influência, você tem uma boa atitude. Se você quer uma boa influência, você tem uma boa atitude. Ao contrário, também é verdadeiro. Né? A gente só se alimenta daquilo que a gente semeia. A gente só consegue colher aquilo que a gente planta. Então, é aquela velha máxima: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Do ponto de vista da influência espiritual, este ditado é: dize-me o que pensas, que eu te direi de quem te acompanhas. Então, no pensamento, na mente, na matriz dos nossos psiquismos, está toda a chave das conexões que a gente vai ter, né? A admissão da influência dos espíritos no plano físico passa pela aceitação de que há espíritos. Então, e que estes sobrevivem à morte do corpo físico. Então, eu só posso admitir que um espírito desencarnado influencia a minha vida no mundo material se eu acreditar que espíritos existem e que estes sobrevivem à morte do corpo físico. É uma questão lógica. Eu não posso admitir a influência do mundo espiritual desencarnado. Fala, Marcão.
se eu não admitir que os espíritos sobrevivem e eles existem. Pois não, meu? Não, a gente vai ver isso aqui. Os materialistas não acreditam na alma humana. É uma questão de foro íntimo. É uma questão de que não aceitam. Né? A ciência não... Por quê? Muitos por aquilo que a gente está discutindo, a história do gol do esporte, do Fortaleza. Não há provas. Quando não há prova, a ciência não aceita. É simples assim. Se eu não tenho indícios que comprovem sobre a ótica material que eu conheço, que eu meço, eu não aceito. Então, tem coisas que a ciência ainda não consegue comprovar, como a existência dos espíritos. Mas esse cara que eu estou falando, todo mal vai trabalhar. O camarada viu, o cara já tinha morrido. Ele sabia que já tinha morrido. Ele atribui a uma questão emocional, atribui a um remédio, atribui a um pensamento, atribui a 1000 coisas. Aí, acredita, paciência. Né? A gente acredita no que a gente quer e no que cabe na nossa razão. No que cabe na nossa razão. Tem coisas que não cabem na sua razão, ainda. Então, a gente aceita. A gente não vai discutir. Eu não vou perder, nem eu, nem a espiritualidade. Vai perder seu tempo querendo que A ou B ou C acredite. Não, tá bom, meu irmão. Não quer acreditar, não acredite. São fatos. Estão na natureza. Não quer acreditar? Tudo bem. Tempo chegará que você acreditará. É inexorável, porque está na lei do natural, entendeu? Então, não quer acreditar, não, tá bom, tudo bem, a amizade é a mesma. Né? Então, está tudo certo. A dúvida relativa à existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância acerca de sua verdadeira natureza. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Aquilo que a gente já estudou bastante aqui, né? Um princípio inteligente fora da matéria. Deus, espírito e matéria. Em tudo isso é o que somos, não é? Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso que se admita também, primeiro, que a natureza do espírito é diferente da natureza do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesmo, pois é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte e de nada nos valeria possuí-la. Admitindo isto, tem que se admitir que essa alma, após a morte, vai para algum lugar. Né? Então, vai para onde? O que vem a ser feito dela e para onde vai? Segundo a crença vulgar, a gente já estudou muito isso, a alma dos homens que viveram na Terra, e das mulheres também, quando desencarnam, vão para o céu ou vão para o inferno. Isso é uma crença vulgar que a gente estudou, entendeu há muito tempo. Mas onde é que fica o céu e onde é que fica o inferno? Qual é o CEP do céu? Qual é o CEP do inferno? Qual é o endereço do GPS do céu e do inferno, né? Antigamente se dizia que o céu era em cima e que o inferno era embaixo. Não era assim? Eu vou para cima, eu vou para o céu. Eu vou para baixo, eu vou para o inferno. Porém, o que é alto e o que é baixo no universo? Uma vez que se conhece a redondeza da Terra e os movimentos dos astros. Ou seja, um movimento que faz com que em dado instante está no alto, esteja, e 12 horas depois eu estou embaixo. Porque 12 horas eu vejo o Sol e 12 horas eu estou contrário ao Sol. Então, significa dizer que eu estou girando. E nesse giro, ora, eu estou... É um carrossel. É uma roda gigante.
Tem hora que eu estou num canto, tem hora que eu estou em outro. Então, onde é que fica finalmente isso? É aqui ou ali? Então, esta discussão, né, não faz sentido quando a gente começa a perceber essa realidade e faz com que, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. É verdade que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra, que a gente estudou na semana passada, as localidades dos planos físicos, né? As diversos planos que existem na Terra, as regiões mais abissais, mais profundas, e as regiões mais sublimes, mais acima, né? Então, existem vários planos que fazem parte. Ah, os planos são acessíveis aos homens como nós outros? Não. Eu não posso viver debaixo d'água, porque o meu corpo físico não tem o equipamento adequado para viver debaixo d'água. Eu não posso viver no espaço, porque o meu corpo físico não é adequado para viver no espaço. Mas como o meu espírito é de uma dimensão e de uma natureza diferente do meu corpo físico, este espírito pode viver, habitar regiões diferentes das condições materiais que meu corpo físico precisa. Eu não sou o corpo físico. Vocês não são o corpo físico. Vocês estão vestindo o corpo físico, porque vocês estão encarnados. Uma vez desencarnados, uma vez deixando de lado a roupagem carnal, este espírito que somos nós pode habitar regiões que não estão submetidas a leis naturais que alimentam e influenciam o corpo material que hoje vestimos. É simples assim. Ou é complexo assim? Né? Mas é isso. A realidade é essa, né? Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes deve marcar o domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Há um mundo espiritual ao nosso redor, que na semana passada a gente estudou que 2/3 dos espíritos que estão na Terra estão relacionados à convivência com o mundo material. Seja por pendores particulares, seja por pendores de familiares que ficaram na crosta, que ficaram encarnados. Então, 2/3 dos espíritos que orbitam o planeta Terra, e segundo estatísticas espirituais, esse número é em torno de 30 bilhões de espíritos. Então, 30 bilhões de espíritos é mais ou menos a população do orbe terrestre, da população do orbe espiritual. Eu não estou falando da população encarnada. A população encarnada da Terra são 8 bilhões de espíritos. A população de espíritos, 30 bilhões de espíritos. Ou seja, dos 30 bilhões, você tem 8 bilhões encarnados, como nós outros que estamos aqui, e você tem 22 bilhões desencarnados. Por exemplo, neste auditório, quantos espíritos encarnados estão presentes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 espíritos encarnados. E quantos desencarnados? Tu que estás vendo aí, diz aí. Tu que estás vendo aí, Maga, diz aí. Então, o médium que enxerga estaria vendo uma população de espíritos desencarnados. Não é? Esta população de espíritos desencarnados, segundo Emmanuel, 2/3 desses espíritos desencarnados estão vinculados às atividades na crosta. Apenas 1/3 é que está cuidando de outras coisas, de outras agendas, de outros destinos, de outros encaminhamentos. Eles podem estar em aprendizado. Também.
eles estão sem se libertar da matéria, eles estão assistindo, eles estão terminando de resgatar um tempo, eles estão fazendo mil coisas, né? Mas apenas um terço, 10 bilhões de espíritos, estão vinculados a outras esferas e a outras atividades, né? Aí você diz, estes 2 terços influenciam na vida material? Evidentemente que sim, muito mais do que imaginamos. Esse é o ponto que nós estamos estudando aqui hoje, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas, na vida material, muito mais do que a gente imagina. Esse é o ponto, né? Assim sendo, ensina a doutrina que após a morte do corpo físico, o espírito sobrevive à morte deste, mantém sua individualidade e passa a viver em outra dimensão, no mundo espiritual. Desta forma, os espíritos são apenas as almas dos homens despojados do invólucro corpóreo. A gente deixa o corpo, do pó viemos, ao pó voltaremos. Vestimenta de carne deixa na terra a vestimenta da carne. Vestimenta do espírito fluídica acompanha o espírito fluido. Então, o espírito permanece vivo enquanto sua roupagem espiritual. É isso aí. A questão é essa, né? E uma vez deixada essa roupagem carnal, os espíritos continuam influenciando este mundo material? Sim, é isso que a gente está estudando aqui, né? Trata-se a questão da existência dos espíritos, é uma questão antiga, é uma discussão filosófica muito antiga, evidenciada ao longo dos séculos. Faz muito tempo que a humanidade discute, tem espírito ou não tem espírito? Quando Carlos Henrique lembra da época das termas romanas, que a gente se sentava para discutir nas termas, nos banhos de águas termais, discutir no final da tarde se tinha, se não tinha, a conversa devia ser essa, né? A conversa devia ser essa. Existe ou não existe? Faz parte ou não faz parte? Ou seja, é evidenciada ao longo de séculos, o que significa, predominantemente na filosofia moderna e contemporânea, é que o espírito é a alma racional ou intelecto. A história de René Descartes, penso, logo existo. Nestas condições, não se cogita analisar se há a sobrevivência do espírito após a morte. Da mesma forma, procedem os estoicos, estoicismo, né? Ao afirmarem que espírito é o pneuma, ou sopro animador, também conhecido como aquilo que vivifica. São as ideias filosóficas que, ao longo da história, a humanidade discute, né? Também a ideia foi defendida por Kant, Immanuel Kant, no século XVIII, e por Charles Montesquieu, o autor do pensamento dos poderes tripartites, né? Montesquieu, nas suas obras Crítica do Juízo e Espírito das Leis. Esses outros pensadores, o próprio Kant e John Locke, admitiam que o espírito é ser dotado de razão, mas se revelaram céticos em relação à possibilidade de sobrevivência do espírito, por acreditarem ser impossível demonstrá-la. Cadê a prova? O cara acredita, mas não prova. Eu acho que existe, mas eu não comprovo. Porque eu não tenho elementos que comprovem essa realidade. Então, na dúvida, a ciência segue com a ciência. A ciência é leal aos seus princípios científicos. Embora, no íntimo, todo mundo carregue essa certeza. Por que no íntimo todo mundo carrega essa certeza? Porque todos nós somos espíritos. Então, intimamente, todos nós sabemos o que somos. Mas eu entro numa contradição comigo mesmo que eu não posso provar. E eu aprendi, desde que o mundo é mundo, que eu só posso provar o que eu posso pegar. Por não? É isso aí.
É assim. Tem coisas que cabem na vista, mas não cabem na razão. É mais forte do que as suas convicções são mais fortes. Você foi educado, você cresceu, os seus parentes, os seus amigos disseram a você e você acreditou durante toda uma vida. Então isso é muito mais forte. As suas convicções pretéritas são mais fortes. Então você nasce com aquele arcabouço intelectual seu. Você não admite algo fora daquilo que você está doutrinado a acreditar. E você não se abre para novas realidades e novas revelações. Você não se abre, você é uma pessoa, às vezes, que é impermeável. Você está vendo, você está sentindo, você está pegando, mas não acredita. Né? É a história do espírito que rodeava no lugar, e o cara não acreditava de ver tudo aquilo ali. Aí chega um ponto que o cara fala, eu não consigo pegar, não consigo fazer nada disso, né? Então, você só vai acreditar quando aquilo ali for uma coisa patente na sua realidade de vida, né? A própria doutrina espírita, para que ela se fizesse acreditar, ela passou por uma fase onde permitiram-se muito mais fenômenos de aparições de espíritos, porque senão as pessoas não acreditariam. Então, houve uma fase em que os fenômenos espíritas começaram a explodir em todo o canto. Então, como Peixotinho teve uma mediunidade de efeitos físicos, junto com tantos outros missionários que vieram povoar a Terra nesse momento, num movimento orquestrado e planejado de abertura de uma realidade do mundo espiritual, para as pessoas verem e acreditarem. Mas, mesmo assim, ainda tem aqueles que, vendo, não acreditam. Paciência, né? Não tem o que fazer. Não é isso? Então, a filosofia discute isso durante muito tempo. Algumas correntes filosóficas pregam que o espírito é a matéria sutil ou impalpável, força animadora das coisas. Esse significado derivado do estoicismo foi resgatado durante a Renascença, sobretudo por Agripa e Paracelso. Na verdade, a gente já estudou isso aqui, que todo o movimento de aculturação de um povo, ele acontece gradualmente. Ele não surge da noite para o dia. Muitos missionários, ele vem no tempo e vem no espaço, trazendo partes da revelação de uma verdade. E, aos poucos, a humanidade vai montando esse quebra-cabeça. Então, para que o cristianismo pudesse ser pregado, primeiro veio a iniciação do Deus único. Quem trouxe a ideia do Deus único foi Moisés, 1.300 anos antes de Cristo. Porque a ideia religiosa antes de Moisés era uma ideia religiosa de múltiplos deuses, do politeísmo. Foi preciso que viesse um espírito missionário, num movimento planejado, para dizer: existe apenas um Deus, e acabar com a crença do politeísmo. E esse foi o povo judeu. No seio do povo judeu, Jesus vem com a ideia da lei de amor, para, em cima daquele pré-requisito, ele colocar novas revelações, sem contrariar o que foi dito. Mas Paulo foi para fora desse núcleo judeu e foi ser o apóstolo dos gentios. Paulo saiu para pregar a ideia do cristianismo fora do núcleo do judaísmo, para que a ideia se espalhasse. E foi assim que surgiu o cristianismo. E mesmo assim, a população do orbe hoje encarnada não é 100% cristã. Hoje nós temos uma população do mundo em torno de, 50% da população do mundo é cristã.
Os outros 50% não são cristãos. São muçulmanos, são budistas, são da fé Bahá'í, são das crenças hindus, são das crenças chinesas, são das crenças japonesas. Ou seja, há uma população ainda no mundo que não acredita, que não tem acesso a essa informação que a gente está falando. E é o que o Cristo, que a gente entende ser o governador planetário, dizia: há outras ovelhas de outros apriscos que não me conhecem, mas me conhecerão. Ou seja, ele tem a dimensão do tempo, da realidade inexorável, que essa verdade chegará para todos em todos os tempos. Então, a revelação da verdade, ela é gradual. Então, alguns filósofos, há muito tempo, já tinham esses lampejos de informação da realidade e da existência dos espíritos. Nos poemas órficos do século VI a.C., declarados pelos adeptos do orfismo, encontra-se a concepção da psique, que entra no homem ao nascer, trazida pelo sopro do vento. De onde vem isso? Espíritos vindo de outras situações que trazem as ideias já preconcebidas da realidade do espírito. Então, é assim que as coisas acontecem, né? A gente hoje ser espírita, provavelmente a gente não é espírita de primeira ordem. A gente já traz uma certa semente de determinadas informações. É o que a gente estava estudando ontem no livro Os Mensageiros. Quem sabe se nós não passamos nas bancas escolares do mundo espiritual para estar sendo preparado ainda no mundo espiritual para ser espírita, cristão. Quem sabe se a gente não foi preparado para estar hoje encarnado sendo o que a gente é? A questão é, o que é que eu vou fazer com aquilo que eu adquiri? Aonde eu vou colocar esse conhecimento que é meu, que eu adquiri? A responsabilidade que eu tenho de estar servindo ao Cristo, que está acima das instituições e dos homens. Servir ao Cristo é muito acima, é muito além. Estou entendendo, gente? Então, a perspectiva é outra, de uma outra dimensão. O espiritualismo, manifestado em diferentes interpretações, aceita a existência e a sobrevivência do espírito. O espiritualismo aceita a existência e a sobrevivência do espírito. O católico é espiritualista. Ele aceita a sobrevivência do espírito. Como é diferente do espiritismo. Ele acredita na vida eterna, a gente também. Mas ele acredita na existência do ser ressuscitado, que muitas vezes aguardará um juízo final. A gente não acredita nisso. A gente acredita no princípio da reencarnação. É como diz aqui, as ideias espiritualistas nem sempre são concordantes com os ensinamentos espíritas. A gente é espiritualista, mas não é concordante, né? Sendo que algumas até fazem oposição. Por exemplo, o conceito panteísta, de que, após a morte do corpo físico, a alma se integra ao grande todo divino. Neste sentido, o espírito perderia a sua individualidade, representando uma partícula de Deus, que com a morte retorna à fonte criadora, assim como as gotas de água se integram no oceano. O panteísmo é aquela crença que acredita que a alma, ao desencarnar, volta ao todo universal. Perde a individualidade, porque ele mergulha no oceano e perde a sua individualidade. Essa é a crença panteísta que nós não acreditamos. Para a doutrina espírita, o espírito sobrevive à morte do corpo físico, mantendo a sua individualidade e as aquisições evolutivas. Então, nós somos antepassados de nós mesmos. O que eu sou hoje é a resultante do que eu fui ontem, do que eu sou hoje. O que eu serei amanhã é a resultante de tudo isso que eu estou acumulando, né? Eu vou dar conta sempre de minha administração. Eu sempre serei herdeiro de mim mesmo. Então, eu não posso terceirizar a responsabilidade, porque a responsabilidade é minha, do que eu vivo, do que eu vivencio, da minha realidade espiritual, da minha realidade moral, da minha realidade, das aquisições que a minha alma consegue acumular.
Eu sou o responsável de mim mesmo, né? Eu posso ter influência de A, de B, de C, mas a decisão é minha. Eu é que escolho o meu caminho através do meu livre arbítrio. É a minha caminhada. Eu cheguei até aqui com os meus pés. Ninguém me colocou aqui onde eu estou. Eu caminhei até aqui, né? As concepções materialistas não aceitam a alma. É aquilo que a gente conversava. As concepções materialistas não aceitam a alma. Ou entendem que o que se atribui a ela não passa de propriedades do organismo humano. Os autores contemporâneos que adotam essa posição podem admitir muitas variações em torno do tema. Uns insistem que as faculdades humanas são produtos do organismo e de sua hereditariedade. Outros valorizam mais a influência das experiências culturais na constituição do espírito humano. E outros admitem a construção da subjetividade na vida social. Mas todos eles entendem que a faculdade do indivíduo se extingue com a morte do corpo. Né? Então, a faculdade do indivíduo se extingue com a morte do corpo. Isso é a crença materialista. Acredita que terminou ali e acabou. Não tem mais consequência no porvir, né? Diferentemente do que nós acreditamos. Né? Então, a gente entra agora na questão da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esta influência que a gente está falando. E para vocês entenderem isso é tão importante na doutrina espírita que o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos é um capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, é todo um capítulo dividido aí em 12 partes que falam da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, a gente, claro que não vai aqui mergulhar em todas essas questões do Livro dos Espíritos, mas eu gostaria de citar que está lá, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, é um tratado para a gente conhecer essa realidade da influência dos espíritos no mundo material. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, possessos, convulsionários, afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder ocultos, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Assim classificou e subdividiu essa temática Allan Kardec. E os espíritos, a falange de verdade, respondeu a todas essas indagações de Kardec. Então, quem quiser se aprofundar na temática, capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos. E aqui, a gente vai mergulhar um pouco aqui dizendo, segundo o Livro dos Espíritos, há grande influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Há grande influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Esta ação não ocorre de forma extraordinária, miraculosa, nem aleatória, mas em perfeita consonância com os espíritos, os princípios que regem o quê? As leis da natureza. Aquele meu outro mantra, né, que estava brincando ontem. Tudo é natural. Está tudo na lei da natureza. Então, não tem milagre. O que pode ter é desconhecimento de causa ainda específico sobre um determinado ponto. Mas tudo que acontece no universo está submetido a uma lei natural, que vem de Deus. Esta lei pode ser conhecida ou não da ciência, mas é uma lei natural. É por isso que a doutrina espírita será o futuro de tudo isso, porque está tudo na natureza. E a partir do momento que a gente revela, está na natureza. Né? Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários, sobrenatural, paranormal.
Não tem nada de paranormal nem de sobrenatural. É tudo natural. É tudo natural. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres. E sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Esta é uma das razões, meus irmãos, que nós espíritas muitas vezes somos considerados pessoas hereges, diferentes do contexto, porque a gente torna tudo muito simples. A gente revela os mistérios de Deus, como se os mistérios de Deus fossem apenas atributo e objeto de revelação para muito poucos. Porque assim era tratada a revelação do passado. Somente muito poucos escolhidos tinham direito a saber determinadas revelações. A partir do momento que a doutrina espírita chega a fazer tudo natural, está tudo na natureza, acessem todos a informação, a universalidade dos princípios espíritas. Os princípios espíritas são os princípios das leis naturais. Então, acessem todos. Não tem pessoas com a exclusividade de deter a verdade. A verdade é simples, transparente, pura e pertence à humanidade. É por isso que muitas vezes tem raiva da gente. Porque muitas vezes esses segredos dos mistérios de Deus eram guardados a 7 chaves. Aí chega você e abre a boca, vai, diz para todo mundo. Eu não queria que você dissesse, mas eu disse, mas eu revelei, porque está na lei natural. Então, muitos adversários do mundo espiritual, no mundo espiritual hoje, são muitos religiosos que viveram e guardaram essas informações e que não nos aceitam porque a gente revela de uma forma muito simplória os mistérios de Deus. É isso aí. Hein? Bom, mas veja, eu estou dizendo a vocês que essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Muitos não aceitam. Porque a gente está aqui conversando as coisas, as portas abertas, à luz do dia, claro, tranquilo, cristalino. Não há segredo, não há milagre, não há sobrenatural. As igrejas, muitas delas, foram construídas em cima do sobrenatural. Aqui aconteceu um milagre assim, assim, assado. Quem foi que fez? Foi fulano. Escreve, constrói um templo, uma religião, porque fulano vem para cá. Aí o povo vem para lá. O povo ia atrás do sensacional, do miraculoso, do mirabolante. Se a gente aqui tivesse fazendo milagre, se Marcão tivesse fazendo sopa aqui sem receber doação, ele tivesse criando do nada feijão, bode, osso, arroz, feijão, e ninguém desse, mas ele materializasse, menino, não ia caber de gente aqui dentro. Porque era milagre. Era milagre. Era algo diferente a uma realidade e uma lei natural. Como é que você faz uma sopa? Você compra o feijão, você compra o inhame, você compra a cebola, a batata, a cenoura, você corta, você cozinha, você paga o gás, você tem gente trabalhando. Isso é a coisa material de como as coisas acontecem. Mas se surgisse do nada, foi dormir, a despensa fechada, e amanheceu a despensa cheia. Como é isso? Como é isso? Ia encher de gente aqui, para querer entender o miraculoso. Aquela casa é milagrosa. Assim aconteciam as coisas do passado. Com o poder mediúnico, com o poder curador, com o poder transformador, das leis naturais que algumas pessoas tinham. E se construía essa realidade em cima dos mistérios de Deus. A partir do momento que a gente torna isso uma lei natural, e que revela que isto é uma lei natural,
a gente torna-se traidor, porque está revelando as coisas que não era para revelar, que era para estar na mão de alguns escolhidos. Não. As coisas de Deus são públicas. As coisas de Deus são para todos. Esse é o ponto, né? Essa é a realidade. Então a gente imaginava que tudo fosse milagroso. E não é assim, né? Razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. E a gente ter consciência disso é muito positivo, né? A ação dos espíritos nos acontecimentos cotidianos apresenta limites. Eles não podem interferir no que foi determinado pelo planejamento encarnatório. Ou seja, se o espírito, os espíritos influenciam, e muito, mas dentro de uma faixa considerável, permissível, que não atende contra as manifestações de lei de causa e efeito. O seu planejamento encarnatório é o seu planejamento encarnatório. Eles não podem interferir na faixa do nosso livre-arbítrio. Essa intervenção não é permitida. Não é permitida, né? Estamos falando, obviamente, dos processos de influenciação comum, não aos que se relacionem ao domínio obsessivo, que apresenta outras características, fundamentadas no domínio de uma mente sobre a outra. Aí é o que eu vivo também, outro mantra de Edmundo: a coisa é muito sutil. A coisa é muito sutil. É tão sutil que ele o influencia e modifica o seu modo de pensar, de agir e de viver. Aí você muda o seu livre-arbítrio. É você que muda, mas por uma influência exterior. É muito sutil. Quando você menos espera, você já está influenciado. Quando você menos espera, você já deu uma tapa. Quando você menos espera, você já levou. Você nem sabe de onde veio, mas veio. Porque é a influência de uma alma sobre a outra. Esta influência existe e está em curso em todos os momentos. E é como a gente diz, o momento de hoje é muito mais grave porque os porões estão abertos. A gente já discutiu isso várias vezes. Se hoje a Terra está passando por um processo de transição, é preciso que das suas entranhas sejam libertados os psiquismos mais densos que habitam as regiões abissais. E como essas almas estão sendo despertadas, elas estão por toda parte, influenciando todo momento. E muitas delas são adversários de quem? Do Cristo. E todos aqueles que trabalham nas fileiras do Cristo são vítimas. Estamos no alvo. Isso. Mas hoje, Carlos, a gente é a vítima. E está em todo canto, nos templos religiosos, nas casas espíritas, nos lares, está em todo canto. O objetivo é criar o caos. É criar o caos. O objetivo é esse. Sim, mas a coisa é tão sutil que você não percebe. Você é levado para o meio do turbilhão. E quando você menos percebe, você está no olho do furacão. E já foi. E quem leva uma tapa, esquece. Quem leva uma tapa, esquece. Não. Agora, quem dá, não se lembra.
Então, muitas vezes, numa discussão de fim de semana, numa casa, numa família, você diz coisas que quem ouve vai passar muito tempo para esquecer. Mas você já esqueceu. Ou você nem se lembra, porque talvez você estivesse sob influência e depois você diz, e eu disse isso? E eu disse, eu não me lembro de ter dito isso. E é possível que você não se lembre, porque você disse, né? É sutil demais. A influência dos espíritos pode ser oculta ou sutil, é evidente ou declarada, pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Mas como ocorreria a influenciação? Indagamos. Sabemos que os espíritos se comunicam pela onda do pensamento, de natureza mento-eletromagnética, que se propaga pelo espaço, transportando imagens, movimentos, sons, cores, etc., cuja frequência de radiação depende do grau de evolução intelectual e moral de cada um. As mensagens codificadas são armazenadas e transportadas em pacotes de energia, ou quanta. O espírito que detecta uma onda pensamento e decodifica na faculdade mediúnica, assim age porque possui a mesma faixa de frequência vibratória daquele que a emitiu, tem a mesma afinidade de pensamento em relação àquele tema específico e conhece o mecanismo da decodificação. É aquilo que a gente falava no começo. O bem se assemelha, se sintoniza com o bem. O mal se sintoniza com o mal. Então, a emissão de um pensamento fora do corpo, de uma corrente vibratória mais densa, se ela encontra esse hospedeiro, ela cria a sintonia e flui. Se ela não encontra, não flui. Simples assim, né? Tais informações nos conduzem ao processo de influência e de sintonia espiritual. Influência e sintonia. Influenciar é uma coisa, sintonizar é outra. Todos nós podemos estar sendo influenciados, mas somente alguns podem estar sintonizando. Se estiverem na mesma faixa de frequência daqueles que estão emitindo determinados pensamentos. No primeiro caso, a influência espiritual diz respeito à existência da faculdade mediúnica. E todos nós somos médiuns. Médium é a pessoa que tem mediunidade. Todo ser humano a possui. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Usualmente, porém, essas qualificações só se aplicam àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É como a gente diz, fulano é médio, porque tem uma capacidade mais ostensiva de receber espíritos, de psicografar, de psicofonia, de audiência, de evidência, de características do seu perispírito que se interrelaciona com o mundo espiritual com muito mais tranquilidade, diferente de quem todos nós temos uma sintonia, uma vibração, que a gente se conecta com o mundo espiritual, mas de uma forma mais sutil. Estão entendendo? Então, médiums somos todos, mas alguns têm uma mediunidade mais ostensiva. E é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, de modo que há muitas variedades quantas são as espécies de manifestações. São muitos sabores de mediunidade diferentes. Não há um médium igual a outro. Ele pode ter a mesma faculdade, mas as faixas de vibração são completamente diferentes. Ok? Conceitos, eu não vou entrar aqui nos conceitos de mediunidade, porque o objetivo não é esse, mas todos nós já sabemos o que é mediunidade, né? Então, também é muita coisa que tem aqui, eu não vou passar por isso,
mas, como diz Leon Denis, todos nós somos médiuns, é verdade, porém, em graus bem diferentes. É aquilo que a gente está discutindo, né? Gabriel Delane, a mediunidade não é um dom providencial, uma propriedade anormal, mas simplesmente um estado fisiológico que se apresenta em todos os seres. Né? Então, são essas informações que nós já sabemos o que é a mediunidade. Essa capacidade de nos interrelacionarmos com o mundo espiritual que está fora de nós e que influencia na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Né? Então, o segundo tipo de ideia envolve o conceito de sintonia, isto é, não basta ter mediunidade para captar pensamentos de outras mentes. É preciso entrar na faixa de suas vibrações mentais, estabelecendo um ponto de união entre o emissor e o receptor. Eis o que nos diz Emmanuel. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e reencarnados repousam na mente. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão espírito a espírito. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nós somos dínamos, emitimos fluxos magnéticos, energéticos e captamos energias fluídicas e magnéticas. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Mentes enfermas e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência que situa a sua própria felicidade. Quer paz, emita paz. Quer angústia, tristeza, emita pensamentos nesta faixa de vibração. Nós somos o que pensamos. Nós somos aquilo que nos alimentamos. A resultante do nosso estado de espírito é o estado de espírito que nós construímos para cada um de nós. Né? É como lembra Carlos Henrique: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Se estamos submetidos a um mundo de influências, estejamos atentos e sintonizados com as coisas de cima, porque se a gente der bobeira, a gente sintoniza com as coisas de baixo. Né? É simples assim. Uma página nos domínios da mediunidade de Emmanuel, quando ele diz: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação, a fim de que se habilite o entendimento. Precisamos considerar que a mente
permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Da superestrutura dos astros, à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no imenso oceano. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizados no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituindo de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. A gente vai sintonizar o dial do nosso psiquismo na estação que a gente quer, ou na estação da luz, ou na estação da sombra. A decisão é nossa, onde a gente quer sintonizar a frequência do nosso psiquismo. Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema de sintonia. Médium somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Aonde está o teu pensamento, aí estará a tua mente. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Assim nos ensinou Jesus, né? Afinidade e sintonia, um corpo eletrizado, se ele encontra outro corpo eletrizado e existe sintonia, esse segundo corpo também vai estar eletrizado. Se um outro corpo não tem sintonia, como, por exemplo, uma carga elétrica em alguém que está com uma sandália de borracha, essa corrente fluídica não vai passar, porque não há sintonia, né? Há um bloqueio que a sintonia não flui, né? Então, a questão é oportuno lembrar que antes de se estabelecer a sintonia propriamente dita, com outra mente, entra a ação os mecanismos de afinidade intelectual ou moral de ambas. É aquilo que a gente dizia, tem que ter a afinidade entre um plano e outro, a sintonia, o tônus mental de cada um para estar conectado com o tônus mental de outro, né? E é importante, para concluir, saber lidar com as influências espirituais, acatando as boas energias e rejeitando as ruins, pois os espíritos inferiores irradiam ondas de pensamento na faixa de frequência mais baixa do espectro eletromagnético onde se enquadram. Os espíritos que ocupam a parte média da escala hierárquica espiritual emitem ondas de pensamento que se enquadram na região mediana do espectro eletromagnético pertinente, enquanto os espíritos mais elevados ocupam a faixa de frequência que corresponde ao extremo superior do extremo eletromagnético conhecido. A baixa frequência do pensamento dos espíritos inferiores não impede que eles se comuniquem com os espíritos superiores, mas dificulta esse intercâmbio de informações. É aquilo que a gente falou, a Terra, várias camadas, vários planos de vibração. As vibrações mais densas estão mais decantadas, mais profundas. As vibrações mais elevadas estão mais sutis, em planos mais superiores, nas 7 camadas que constituem o orbe terrestre. A nossa frequência, quando se diz há muitas moradas na casa do Pai, quer dizer, sob 3 aspectos. Moradas nestes planos espirituais que a gente está falando, as diversas camadas da Terra, mas quer dizer também as moradas que nós habitamos. A paz, a aventura, a tranquilidade, a harmonia
é habitar camadas superiores de nossa mente. Mas se eu estou com psiquismos mais densos, mais tristes, mais angustiado, mais medo, eu desço o meu padrão vibratório, a minha faixa de frequência, e se eu desço a minha faixa de frequência, neste momento eu sintonizarei com as faixas de frequência que habitam este mesmo patamar. Na expressão do Cristo, orai e vigiai, para não cairdes em tentação, ele nos convida e nos conclama a elevarmos o nosso padrão vibratório. Porque elevando o nosso padrão vibratório, a vibração superior não se conectará com a vibração inferior. E outra questão das moradas é que em nós habita o homem velho, o nosso passado, o nosso presente e a perspectiva do nosso futuro. Então, o homem velho nos chama aos equívocos do passado. O homem do futuro nos chama à perspectiva do elevado, das moradas dos céus. E o homem presente é aquele que tira a média e sabe discernir onde colocará o seu tesouro, porque aí estará também colocando o seu coração. Então, a questão de sintonia depende de onde nós queremos amarrar o nosso psiquismo, né? Então, a gente tem que imaginar que estamos todos mergulhados num grande universo e que nesse universo existem cardumes mergulhados de diversas frequências. Com que cardume você quer nadar? Com que cardume você quer nadar? Você quer nadar com os que estão na camada superior, mediana ou mais baixa? É uma decisão de livre-arbítrio que cada um de nós temos, né? Esse é o momento que a gente sabe e que a gente conhece, né? A questão das energias, dos fluidos, das vibrações e pensamentos, a questão fundamental do perispírito que todos nós carregamos, a questão que o nosso perispírito é uma esponja. Todos nós carregamos uma esponja. Se nós estamos atravessando um oceano, as diversas energias diferentes captam, o nosso perispírito capta as diversas energias diferentes. Quanto mais sensível for o equipamento mediúnico que nós carregamos, maior a propensão que nós temos de captar essas energias. Se eu sou médium e eu passo o dia bebendo dessas energias, bebendo dessas vibrações, no trânsito, no trabalho, no relacionamento social, familiar, brigas, discussões, situações mais adversas, o meu perispírito, enquanto esponja, está ali bebendo, se embebendo dessas vibrações. Chega um determinado momento que eu estou dando choque no vento, porque eu estou captando essas energias. Então, eu preciso estar dissipando essas minhas correntes energéticas. E aí a gente não pode pensar que eu só posso dissipar numa casa espírita, numa reunião mediúnica, porque ia faltar a sala mediúnica para a humanidade toda. Porque não só existem médios dentro de uma casa espírita. Eu posso dissipar fazendo o bem, elevando o pensamento, pensando no amor, propagando o bem, proliferando as boas coisas. E aí eu vou dissipando essas influências espirituais que eu estou tendo, praticando o autopasse, tomando um banho, pensando nos centros de força que nós temos, lavando essas influências espirituais e conectando com o orar e vigiar, para não cair em tentação. Esse é o mundo que a gente tem. O cultivo de bons pensamentos enobrece o ser e saneia a nossa mente, né? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Quem faz o bem não é atraído e sintonizado com o mal. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Buscar as atitudes voltadas ao bem nos garantem as melhores influências e sintonias. Vigilância mental, oração, sintonia com os planos superiores, prática do bem e da caridade, transformação moral, lutar contra os vícios, o homem velho, ser vencido
pela perspectiva do homem novo, escolher o amor e o perdão, não ao ódio, não à raiva, não à mágoa. Confessarmos uns aos outros, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pensamento positivo, pensar sempre de uma forma elevada, colocar o nosso pensamento de uma forma positiva, né? E, finalmente, eleger Jesus como guia e como modelo. O que é que Jesus nos disse na palavra de Chico Xavier? Jesus não nos pediu grandes sacrifícios. Ele não pediu que escalássemos o Himalaia. Ele pediu apenas que amássemos uns aos outros como ele nos amou. É fácil? Não, porque estamos num mundo de desavenças, de discussões, de contendas. Mas é necessário escolher Jesus como guia e amar a humanidade, perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho do cristão. Então, meus irmãos, são as questões que boas energias atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do ódio e do mal, né? E, finalmente, é sempre importante não esquecermos da recomendação do Mestre Jesus. Os espíritos influenciam em nossa vida? Sim, muito mais do que imaginamos. De ordinário, ele nos dirige e governa, né? Então, tenhamos sempre em mente a recomendação do Mestre Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ok, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe e que espero que tenhamos estudado um pouco mais essa temática da manhã de hoje, da influência dos espíritos em nossas vidas. Mas nos lembremos que há uma influência muito maior do que a gente imagina em nossas vidas. A influência de Jesus e do amor de todos os seus missionários, que o tempo todo bafeja, ilumina, esclarece, encaminha e intui para os caminhos do bem e do amor que a gente possa seguir. Então, que ele nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza a essa jornada terrestre, às vezes desafiadoras, mas com certeza necessária para o crescimento e a evolução das nossas almas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.